Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos juntos, mas separados, né? Mas é com alegria que hoje nós nos reunimos novamente para aprender mais do Senhor. Ele tem a nos ensinar todos os dias, né? Essa semana estávamos falando que a crise potencializa aquilo que somos. Como assim? Se eu amo ao Senhor, eu vou amar de verdade. A minha alegria é servir ao Senhor. Não estou indo à igreja porque estamos impedidos, mas na minha casa eu tenho prazer em adorar ao Senhor. Na minha casa eu tenho prazer em louvar ao Senhor, ler a palavra, orar, buscar o Senhor, clamar por misericórdia, buscar o Senhor todo momento. Então, a crise, ela nos potencializa. Isso em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então, ouvi também hoje um pastor dizendo, e depois eu vi isso no Face, né? Uma charge que dizia assim, o diabo e Deus. O diabo diz assim, tá vendo? Acabei com a igreja, fechei todas elas. Aí Deus olha e fala assim, não, abri uma igreja em cada casa. Olha que interessante, né? Então a gente precisa pensar. Eu estou na estimativa ou na estatística de Deus ou na estatística de Satanás? Fechou uma igreja ou abriu mais uma igreja em cada casa, né? Que seja essa a nossa realidade. Na minha casa é uma igreja onde eu posso juntar minha família ou eu sozinha, né? Se eu moro sozinha, eu posso abrir uma igreja onde eu posso louvar e glorificar o nome do Senhor. Então pense nisso, né? Satanás dizendo ali que fechou as igrejas, mas Deus falando, não, engano seu, eu abri uma igreja em cada casa. Achei muito legal isso aí, né? E nós fazemos parte desta estatística de Deus, que a minha casa é uma igreja, eu sou a igreja, na minha casa eu posso adorar o Senhor. Então, nós estamos, né, adorando ao Senhor, não precisa ser só no templo. Vamos adorar o Senhor nessa hora, vamos orar, fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, tu és maravilhoso. Mais uma vez nos reunimos para aprender do Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, tira de nós tudo aquilo que não te glorifica, nos ensina a tua palavra, para que possamos bendizer e glorificar o teu nome todos os dias da nossa vida. Pai querido, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue conosco, falando aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia, né? Nós vamos dar início lendo Romanos 5:12, que é o nosso texto áureo. O texto áureo diz assim, Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz assim, que a lição hoje, né, como já foi feita na chamada, né, já falaram, o pastor já falou, o tema da nossa revista, a queda do ser humano, né? É a lição 7 para quem tem a revistinha para acompanhar. Mas fique atento, né, que eu vou estar falando dos versículos e vamos poder acompanhar nesta noite. Então, o primeiro versículo é o texto áureo da nossa revista, do nosso tema é Romanos 5:12, que diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E a gente podia pensar assim, mas isso não é justo, né? Por causa de Adão, Deus nos traz essa maldição. Mas interessante, até coloquei aqui, que diz assim, ó, muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão, mas nós confirmamos a herança que recebemos no nosso cotidiano. Quantas vezes nós somos inclinados a rebelar contra Deus, né? Então, a gente muitas vezes quer jogar a culpa em Adão, mas não, os nossos atos, todos os dias, né? Nós temos a tendência, né, se deixar rebelar contra o Senhor. Por isso nós precisamos pedir não justiça, mas misericórdia ao Senhor todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Por isso nós precisamos buscar o Senhor todos os dias e pedir pela misericórdia dele pelas nossas vidas. Porque o que nós tínhamos, né, como direito por causa do pecado era a morte. E a morte veio por causa do pecado.
Só que a morte também, a morte eterna, não só a morte física, mas também a morte eterna. Então isso foi por causa do pecado. E nós vamos ver isso aí no nosso tema, né, durante essa lição. E nós vamos abrir para a gente entender, porque o pecado do ser humano, ele não foi simplesmente uma literatura, não foi simplesmente uma alegoria, não, foi verdade, aconteceu, foi real, foi literal, né? E nós vamos acompanhar isso dentro da palavra de Deus, lendo no capítulo 3 de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Aqui a verdade prática diz assim: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Sabemos que nós somos feitos para viver eternamente com o Senhor, viver eternamente sem morte, não era para existir a morte. Mas por causa do pecado, como nós lemos, né? Por causa do pecado veio a morte, né? Então, nós precisamos do Senhor todos os dias, né? Mas Deus trouxe para nós o escape. Vamos também falar um pouquinho sobre isso, né? Porque agora o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Para a gente entender, então, essa queda, nós vamos ler Gênesis, o capítulo 3, nós vamos ler ele todinho, tá bom? Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, olha o que a serpente falou para a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figo, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isso, maldita serás, e será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E então disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a árvore da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos
os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica e pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins do oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante que quando o homem pecou, Deus logo em seguida, ele formulou, vamos dizer assim, algo para que alcançasse o homem de volta, né? Mas voltando lá, quando a serpente ela veio com uma dúvida, trazendo dúvida para o coração da Eva. E é isso que Satanás tem feito nos nossos dias. Ele quer colocar dúvida no nosso coração. Quando nós duvidamos daquilo que Deus é, quando nós duvidamos da palavra de Deus, Satanás ele ganha espaço, né? Nós sabemos que Satanás ele ganha espaço na nossa mente. E quando ele consegue isso, fica mais fácil dele ganhar a batalha. Por isso nós precisamos crer. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé na palavra de Deus e não duvidar em momento algum. E foi assim que Satanás ele ganhou, né, essa batalha com Adão e Eva. Então, nós sabemos aqui que a história da queda do homem, ela foi uma história verídica, ela foi literal, né? E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus já havia morrido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ninguém pega Deus de surpresa, ele já sabia do que ia acontecer. E Jesus se prontificou a morrer por nós. Quando aqui ele chega no jardim todo dia, na virada do dia, ele vinha conversar com Adão e Eva, e ele chega agora e pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Eles estavam escondidos. Por que eles estavam escondidos, né? E Deus faz a pergunta para ele: mas por quê? Quem mostrou isso para vocês? Vocês comeram, né, daquele fruto da árvore que eu falei que não era para comer? Então, Satanás, ele tem, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é tentar trazer dúvida. Quando ele coloca dúvida no nosso coração, ele ganha espaço. Quantas vezes nós, na nossa caminhada com Deus, surgem a dúvida, né? E isso muitas vezes acontece quando há crises, quando há algo que venha, que não está de acordo com a nossa vontade. Eu preciso de uma bênção, eu oro e isso não acontece, eu começo a perguntar: será que Deus existe? Será que Deus ele está vendo essas coisas? Será que? E a gente começa a ter dúvida. Se nós olharmos para a palavra de Deus e termos a confiança que ela é fiel, que Deus ele tem prazer em cumprir a sua palavra, nós não damos espaço para que Satanás ele possa agir. Então, por isso que o Senhor, a todo momento, ele nos leva a ter fé. Ele diz que nós precisamos ter fé, né? E é assim que nós precisamos caminhar. Então, vamos lá. Nós vemos aqui, então, a história da queda. Como aconteceu? Como tudo isso aconteceu? Vamos agora em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Olha a estratégia de Satanás, que diz assim: Paulo, né, dando uma orientação para o povo, e ele diz assim: mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Qual que é a preocupação aqui de Paulo, né? É que ele venha com sua astúcia, né? Ele venha enganar-nos também nos nossos dias. Por isso que eu digo que quando Satanás ele vem com dúvida, quando Satanás ele vem agindo sorrateiramente para que a gente se disperse da vontade de Deus. Aqui Paulo ele estava preocupado para que isso pudesse acontecer. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, nesses dias Satanás ele possa corromper a mente de vocês. Mais uma vez eu digo que precisamos ficar juntos, precisamos expressar com a nossa vida a gratidão do nosso coração em servir ao Senhor. E como eu expresso isso?
através das minhas atitudes, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, tendo prazer nas coisas de Deus. Então, Paulo tinha esse temor, né? E também nós, como os pastores, nós sempre conversamos e pedimos a Deus e oramos para que vocês não fiquem dispersos. Por que a gente, né, vem para cá e faz a gravação, convida vocês para estar juntos? Porque o nosso é desejo que nenhum se disperse, que Satanás ele não alcance a sua mente, né? Nessa pandemia que acontece nos dias de hoje, né? Às vezes a gente fica preocupado, com medo, mas a nossa oração é: Senhor, guarda cada um, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, não deixe que ninguém venha se dispersar, mas que possamos estar firmes. Então a gente vem para o nosso grupo, a gente vem fazendo as chamadas que é para nos reunirmos, porque quando nós estamos reunidos, né, a nossa comunhão ela faz diferença. Né? Quando eu vejo alguém passando por dificuldade, mas eu vejo que ele está lutando ali, ele buscando o Senhor, um incentivando o outro, um abençoando o outro, é isso que Deus quer. E Paulo tinha também essa preocupação, né? De Satanás fazer alguma estratégia que venha dispersar o povo de Deus, mas que Deus possa abençoar você, que possamos ficar firmes cada dia mais no nome de Jesus. Tem um outro versículo que diz em 1 Timóteo 2,14, que diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Satanás, ele tenta, né, fazer com que a gente venha ficar desanimado. Satanás, ele vem tentando nos enganar e que para que a queda venha, para que possamos cair em transgressões, né? Então, mas no nome de Jesus, nós queremos dizer para vocês que nós temos orado por vocês. E eu sei que vocês estão aí firmes, né? Vai passar e nós vamos nos reunir novamente. Porque Deus, Ele zela em cumprir a sua palavra, as suas promessas. E quando nós abrimos o coração, né, para o Senhor, Ele nos ouve. É isso que nós estamos vendo nesses dias. Deus tem ouvido as nossas orações. Então nós não vamos ser enganados por Satanás, porque as nossas raízes, como pregou a pastora Noemi no domingo, né? As nossas raízes, elas estão bem fincadas, né? Elas estão firmadas, né? E que possamos continuar aí nessa, firme na promessa do Senhor. Vamos lá, continuando. No próximo versículo diz que em João 8,44, João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás, ele vem com os seus enganos, ele vem com mentiras, tentando nos derrubar. Como eu disse antes, né, que muitas vezes a gente pensa assim: não é justo Deus nos julgar por causa de Adão. Mas nós sabemos que a nossa herança, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não tivermos a nossa vida lavada no sangue de Jesus, nós herdamos esse pecado e por isso nós caímos, né? Então nós precisamos do sangue de Jesus. Quando o homem caiu, a Bíblia disse que ali naquele momento ele não morreu fisicamente, mas ele morreu, ele foi separado de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação do nosso Deus. E nós sabemos também, por causa do pecado é que veio a morte. Mas o sangue de Jesus veio restaurar todas essas coisas, veio nos restaurar e dar a vida eterna, né? Nós celebramos Páscoa no domingo passado. O que é Páscoa, né? É passar por cima. O sangue de Jesus passou na nossa vida e Satanás não pode agora acabar com a nossa vida. Porque com o sangue de Jesus nós temos vida eterna novamente. Olha que bacana. E Jesus já sabia disso, por isso ele veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos resgatar. Porque o que nós tínhamos era a condenação eterna. Vamos lá para Romanos 5,12, também que é o versículo da nossa
leitura diária, que diz assim, Romanos 5,12, nós já lemos antes, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos limpa, né? Então, nós podemos ter a vida eterna, mas por causa do pecado veio a morte. Vamos dar continuidade em Romanos 6,23. Olha o que Romanos 6,23 também diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto que o salário do pecado é a morte, Deus vem de graça nos trazer vida eterna. Que legal! Que legal que nós temos vida eterna, mas só através de Cristo Jesus, né? Então, mesmo que veio o pecado sobre toda a humanidade, sobre a terra também veio maldição, a Bíblia diz que o sangue de Jesus veio sobre nós e nos restaurou e nos traz a vida eterna. E a Bíblia diz que até a natureza, ela geme, né? Até que tudo seja restaurado novamente. E nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos entender agora o que aconteceu ali. Nós já lemos de novo, acho que nem vou ler de novo não, que está lá em Gênesis 3, de 1 a 7, né? Que essa trajetória aí do pecado no mundo, como aconteceu. Então nós já falamos aqui que o pecado, a história da queda do homem, ela foi literal, não foi simplesmente histórica, foi literal. E a Bíblia, ela mostra pra gente do começo ao fim. Olha que interessante, a Bíblia, a palavra de Deus, ela sabe do começo do homem, mas ela sabe o fim também. Olha que interessante quando Jesus aparece para João e dá revelações de como vai ser no futuro. Isso só pode passar, perceber, só pode aprender, só pode crer quando nós realmente alcançamos na nossa vida esse sangue de Jesus na nossa vida. Então nós passamos a ter vida eterna e nós entendemos tudo que está acontecendo no mundo aí. Por isso nós oramos, por isso nós buscamos ao Senhor, porque nós sabemos que as promessas, elas vão se cumprir. As profecias estão se cumprindo e tem profecias para se cumprir, porque faz parte. O homem faz uma poeira, o homem está achando que ele está no controle, é vacina daqui, é remédio dali, até o vírus mesmo, né? Eles falam que esse vírus foi criado em laboratório, eu não sei. O homem faz tantas coisas e Deus olha assim, às vezes a gente pensa assim, será que Deus não está vendo isso tudo? Quantas pessoas estão morrendo? Será que, parece que é uma poeira que está acontecendo em toda a terra, mas Deus está no trono. Eu vi esses dias alguém postando e diz assim, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Jesus está no trono, o homem está fazendo uma poeira, o homem está fazendo um barulhão, mas Deus está olhando e falou assim, eu estou no controle de todas as coisas. Nada se perdeu do controle de Deus, então fique calmo, aquieta seu coração e saiba que Deus cuida de você. Nesses dias, enquanto essa poeira está por aí que você não está entendendo, mas creia que Deus está no trono, Ele está comandando tudo e Ele comanda a sua vida. Principalmente se você falou para Ele assim, Senhor, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, descansa. O que Deus prometeu, Ele vai nos dar, que é a vida eterna. Né? Isso nós já recebemos, né, de graça ao crermos em Jesus Cristo. E olha que interessante quando nós estudamos aqui que a gravidade da queda do ser humano. Jesus veio para nos libertar de algo que nós estávamos condenados por causa do pecado, né? Então vamos lá. A doutrina bíblica da queda humana, ela é realista quanto à natureza humana. Ela é testemunha à maldade do interior do homem. Quanta maldade nós vemos no coração do homem por aí. Quantas coisas ruins brotam do coração do homem. Outro dia nós estávamos conversando também, vendo algumas coisas boas que o homem faz, né? Umas coisas bacanas, tanta coisa, tanta inteligência, né? Que o homem tem, faz tanta coisa bonita.
Mas do outro lado também, quanta maldade, quanta coisa ruim brota do coração do homem. E é por isso que nós precisamos de Jesus, né? Essa maldade só pode ser removida por meio de Jesus Cristo. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. O homem sabe fazer tanta coisa bacana. Imagina se todos fizessem as coisas para o bem, né? Como seria bom o nosso planeta, né? Então vamos lá. Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real. Foi aquilo que eu disse, né? Essa história da queda do homem foi um evento real, né? Não foi simplesmente uma parábola ou uma narrativa alegórica, né? Mas ela foi realmente, ela aconteceu de verdade. E a gente vê isso na vida do ser humano. Na nossa lição hoje, nós vemos aí com a queda do ser humano algumas coisas interessantes, que diz assim, por causa dessa queda, né, o livre-arbítrio do ser humano, Deus dá o livre-arbítrio. Então vamos lá, nesse tópico definiremos o livre-arbítrio, em seguida veremos o relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Olha que interessante, por causa da queda do homem, né, nós vemos aí que o homem se perdeu, no coração do homem há tanta maldade, mas quando Jesus, através de Jesus, do sangue de Jesus entra no nosso coração, nós podemos ser transformados. Nós podemos ter o nosso sentimento transformado. Nós podemos ter as nossas emoções transformadas. Claro que isso é gradativo, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir Deus para nos ajudar, né? Mas nós podemos ser transformados. A Bíblia diz que nós podemos ser transformados de glória em glória. Cada dia que eu encontro com o Senhor, cada dia que eu tenho um relacionamento com o Senhor, cada dia que eu leio a palavra de Deus, eu sou transformada. E eu tenho que ser transformada em uma pessoa melhor. Se eu continuar da mesma maneira, se eu continuar da mesma forma, essa palavra não penetrou aqui dentro. Essa palavra, eu não deixei que ela me transformasse. Então, eu preciso pedir a Deus que venha me transformar, porque nós podemos ser melhores. Então, vamos ver aqui, por causa da queda, mas umas coisas interessantes. Deus não fez nenhum robô. Deus não fez... Ele não fez robô, ele fez homens com livre-arbítrio. E o que nós vemos isso aí? Lá em Josué 24:15, olha que interessante esse versículo, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não fez robô, Ele nos deu o livre-arbítrio. O interessante é que ele fala assim, vocês podem procurar o que vocês querem fazer, servir a mim ou servir a Baal. Um dia ele disse assim, eis aí, eu coloco sobre vocês a bênção e a maldição. Mas ele deu uma dica, escolhe, pois, a bênção. Então, as escolhas são nossas, né? Nós somos seres autônomos, conscientes da nossa própria existência e do nosso lugar do universo criado por Deus. Deus nos deu essa capacidade de tomar decisões. Isso é muito interessante. Eu escolho servir ao Senhor ou eu escolho não servir ao Senhor. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, nós somos presenteados por bênçãos. E a Bíblia diz, como nós lemos antes, que o dom gratuito, é só crer. Nós temos a vida eterna. Então, a primeira coisa que nós recebemos quando nós cremos, quando nós escolhemos servir ao Senhor, é a vida eterna. Isso é fantástico, né? E com a vida eterna também nós temos muitas bênçãos, né? A gente pode ver dentro da palavra de Deus quantas bênçãos nós recebemos. Então, vamos lá. Então, nós somos seres autônomos, né? Conscientes. Eu posso escolher se eu quero servir ao Senhor ou não. A humanidade escolhe. Deus não manda ninguém para o inferno, o homem escolhe ir para o inferno. Então, é o homem que escolhe para o inferno. Se você quer
morar com o Senhor, é só crer na palavra dele, é receber o sacrifício de Jesus feito ali, realizado ali na cruz do Calvário, e receber esse sangue que nos transforma, que nos limpa e que nos faz ser melhores cada dia mais. Amém? Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não fez robô. Agora, nós vamos ver aqui dentro desse tópico, né, do livre-arbítrio do ser humano, nós vamos ver a soberania de Deus, que diz assim: a soberania de Deus é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Então, ele tem o direito absoluto, né, sobre toda a criação. Vamos ler em Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio 4, capítulo 10, versículo 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, olha que interessante, o vírus, né? Deus conhece o vírus, Deus fez o vírus, Deus sabe de todas as coisas, e ele fica olhando. Ele fica olhando o que o homem está fazendo. Antes, lá no começo, ele disse que era para o homem dominar. E com o pecado, a primeira coisa que aconteceu foi ele perder o domínio sobre as coisas. Por causa do pecado. E quantas coisas acontecem na nossa vida? Por causa do pecado. Perdemos controle da situação por causa do pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós buscamos Jesus, quando nós recebemos o sangue de Jesus na nossa vida, nossa, como nós somos transformados, como nós podemos ser melhores. É isso que Deus quer da nossa vida todos os dias, ser transformados, pegar o domínio de volta. Agora eu tenho o domínio sobre minhas emoções, é difícil? É. Sobre os meus sentimentos? É. Mas eu posso pedir a ajuda do Espírito Santo. Um dia Jesus diz assim para os discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Então, ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco. E ele nos ajuda todos os dias. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos querer essa transformação, nós precisamos querer essa companhia, né, o conselho dele. Então, por isso que nós temos livre-arbítrio e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Deus, ele comanda todas as coisas. Então, acalma seu coração, ele sabe de todas as coisas. O homem, muitas vezes, procura... Aliás, a Bíblia diz isso, né? Que o homem enveredou por seus caminhos. Né? Deus fez as coisas tudo perfeita, mas ele se enveredou por maus caminhos. Vamos lá também em Salmo 135, versículo 6, que diz assim: tudo que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Deus fez todas as coisas. Olha que tremendo. Deus sabe todas as coisas. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, né? A gente olha e a gente se sente, às vezes, tão impotente. Fiquei sabendo que um médico, um dono de um hospital, no Rio de Janeiro, ele está com a Covid. E ele está entubado. Aí a gente pensa assim: meu Deus, quem sou eu? O que eu posso fazer diante de um vírus, diante de uma coisa tão que eu nem consigo enxergar? Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele usa tantas coisas para nos ajudar a ser melhor, para a gente aprender. Né? Outro dia também eu estava vendo isso, que o ser humano, ele, nesses dias, quantas pessoas estão mudadas, quantas pessoas estão mais solidárias. A gente tem visto isso nas reportagens, né? Então, assim, eu fico pensando, Deus faz umas coisas interessantes para me alcançar e para te alcançar. A gente às vezes não entende. E nós vamos ler esse versículo também daqui a pouquinho. Aliás, agora, em João 13, 7 diz assim: Jesus respondeu para os discípulos e disse: o que eu faço não sabe tu agora, mas o saberás depois. Aí você pensa assim: meu Deus, ali ele estava falando, né, num contexto ali com os discípulos, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro não quis, né? Não, Senhor, você vai lavar meus pés? Não. Ele: ó, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. E hoje a gente pode pegar esse versículo para nós também. Muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não entende.
A gente não entende no momento, mas depois a gente entende. Quantas coisas eu posso olhar para trás e falar assim, Deus, naquele dia eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque Deus, Ele trabalha para nos abençoar. E muitas vezes ele faz certas coisas que a gente não entende, mas ao mesmo tempo Ele me abençoa, Ele abençoa você, Ele abençoa o outro, Ele abençoa outra nação. É assim que Deus faz, né? Então, a gente não entende muitas coisas, não adianta questionar muita coisa, simplesmente adore, simplesmente busque o Senhor, simplesmente entrega, descansa nele. A única coisa que nós temos que saber, Deus é soberano, e Ele nos deu o livre-arbítrio. Cabe a mim escolher adorá-lo ou não, cabe a mim crer ou não. Alguém um dia disse assim, eu não creio em Deus, eu não creio no diabo, eu não creio no inferno, não creio em nada. Ele tem um livre-arbítrio para não crer, né? Mas e que adianta ele não crer? Deus é soberano, o diabo existe, né? O inferno existe, o céu também existe. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quer crer? Sim, não quer não, mas existe. Deus é Deus. A música que a gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós? Não é verdade? Então, Deus, Ele é soberano. Então, nós vamos ver aqui. Vamos continuar. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos nós somos o barro e Ele é o soberano oleiro, né? Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Não cabe. A única coisa que eu posso fazer é adorar por aquilo que Ele é. E eu sei que Ele é maravilhoso, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode fazer, né, com um estalar dos dedos, Ele pode mudar toda a situação. E eu creio nesse Deus, e eu creio que Ele é um Deus de amor, nós vamos ver isso aqui, né? Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirano, né, opressor. Portanto, todas as ações de Deus são fundamentadas no seu amor, justiça e sabedoria. Como assim? Né? Diante dessa pandemia, como que eu vou crer? Mas né? As ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e soberania. Como que eu entendo isso? O que Ele faz agora só viremos a compreender à frente. Então, descansemos, pois, na vontade divina. Voltando aqui, né, a gente não tem que ver Deus como um Deus opressor, um Deus mau, né? Mas quando nós entendemos que Ele é um Deus amoroso, né? Que as atitudes dEle, o fundamento das suas ações é amor, justiça e soberania. A gente só consegue entender isso com intimidade com Deus, vivendo cada dia. Eu tenho vivido experiências fantásticas com Deus, como Deus é maravilhoso. Né? E eu gosto da historinha do pai que andava com o filho e viu um avião, né, lá no céu, e o filho ficava, olha pai, o avião tão pequenininho, e o pai, né, eu sei que você sabe dessa história, mas ela é muito interessante para a gente realmente entender isso, né? E esse pai falava com ele, não, esse avião é grande ali, cabe 300 pessoas, né, 260 pessoas, ou mais, né? E falava, e tem malas e tudo mais, e ele voa ali, vai longe. E o filho, não, pai, ele é pequenininho, o papai vai te mostrar. E um dia ele leva o filho no aeroporto e mostra para ele ali um avião, e ele diz, pai, é grande demais, como cabe tanta gente nesse avião? E ele falou assim, filho, é isso que eu queria mostrar para você, assim é Deus, né? Deus, quanto mais perto nós estamos dele, nós vemos como ele é grande, como ele é soberano, como ele é amoroso, como ele é bondoso. Quando nós nos afastamos de Deus, nós achamos que Deus não pode nada, não sabe nada, né? A gente coloca as circunstâncias em primeiro lugar e a gente fica vendo o tamanho da diversidade. Não, mas quando aproximamos de Deus, nós sabemos que Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é maravilhoso e Ele é poderoso, né? Então, assim, nós podemos descansar. Então, como descansamos num Deus grande? É quando nós temos comunhão com Ele, é quando nos aproximamos dEle, né? Então, vamos lá então. Com a queda do homem, né, nós vimos aí essa trajetória, mas nós vemos também que Deus nos deu o livre-arbítrio. E agora também nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. E agora nós vamos ver a responsabilidade humana. Olha que interessante.
Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos, né? Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Então, temos o livre-arbítrio, tem a soberania de Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e de acordo com as minhas escolhas, né, eu sou responsável pelos resultados, né? É responsabilidade minha diante a minha decisão. Quantos nós, né, fazemos certas escolhas, né? Vamos falar, fizemos certas escolhas no passado que estamos vivendo o resultado hoje. Então, que possamos pensar, né? Pedir a ajuda do Espírito Santo. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que possamos sempre ter escolhas boas. Para a gente não arrepender depois, né? Porque nós somos responsáveis sobre as nossas ações, né? E nós vamos colher os resultados. Então, vamos continuar aqui. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Está lá em Eclesiastes 11:9. Vamos lá? Eclesiastes 11:9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você quer escolher a vida que você quer viver? Pode. O pregador, ele diz assim, né, no livro de Eclesiastes, né, Salomão dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Faça o que você quiser, anda pelos caminhos do teu coração, deu vontade, faça. Mas um dia vamos todos prestar conta das nossas atitudes a Deus. Então, isso aí, nós vamos prestar conta um dia ao Senhor. O juízo final não é ficção, assim como nós falamos que a queda não foi, né, simplesmente uma alegoria, mas foi verdade. Então, o juízo final também não é ficção, é realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Se você acha, né? Claro que não, eu creio que você crê nessa palavra de Deus, mas aqueles que nos ouvem depois, né, vamos ficar aí no YouTube, então, sim, quantas pessoas não creem em Deus? Quantas pessoas acham que podem viver a vida ao seu bel prazer, né? Mas um dia vamos ter que prestar conta das nossas atitudes a Deus. Então, nós vamos ver essa síntese desse tópico que nós falamos. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se nossa responsabilidade humana. Então, vamos pedir a Deus para que a gente possa fazer escolhas certas, né? Para que a gente não venha aí fazer coisas e depois se arrepender, né? Mas sabendo que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Vamos lá. A relação entre a soberania divina e o livre-arbítrio está presente nas Escrituras. O conhecimento prévio de Deus, porém, não predetermina as escolhas individuais, porquanto Ele respeita nosso arbítrio. Lendo de novo, o conhecimento prévio de Deus, porém, não predetermina as escolhas individuais, porquanto Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ou seja, nada pega Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas, porém, Ele respeita as nossas escolhas, né? Ele deixa a gente escolher se a gente quer servir o Senhor ou se a gente não quer servir o Senhor. Então, pense nisso, né? Escolha hoje as coisas boas. Escolha servir o Senhor com alegria na sua casa, com a sua família, né? Escolha viver uma vida abençoada. Amém? Vamos continuar aqui, né, no tópico 2, que diz a queda, um evento histórico e literal, né? Histórico para a gente saber a história de como aconteceu, né? A palavra de Deus nós já lemos aqui como que foi, né? E literal, porque foi verdade. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio, olha que interessante, entre o conflito entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Nesse episódio,
houve a possibilidade da queda. Porque Deus falou com eles assim, ó, tem a possibilidade da queda. Se você escolher isso, você vai morrer. Se você escolher comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, certamente morrerá. Então, olha para você ver. A apostasia de Adão deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Então, nós vamos, dentro desse tópico aí, nós vamos estudar a possibilidade da queda. Diz assim, em sua inquestionável soberania de Deus, Deus é soberano e pronto, né? Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhe o direito de obedecê-lo ou não. Eu e você podemos escolher obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Ou seja, se você comer, vai morrer. Adão e Eva morreram ali? Não, fisicamente não, mas morreram porque eles perderam, né, as bênçãos de Deus. Ele perdeu essa imagem do Todo-Poderoso. Ele perdeu, né, essa vida eterna com abundância ali naquele momento, né, sem o mal presente. Então, ele escolheu. Então, ele diz aqui, todavia a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante claro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Está lá em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? Então, se eles optassem por ignorá-la, ignorar os mandamentos dele, aí vinha a queda, né? Eles teriam que arcar com as consequências do seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. A Bíblia diz que hoje as pessoas estão mortas nos seus delitos de pecados. Como assim? Estão vivas, mas elas estão mortas nos seus pecados, né? Elas não têm a vida eterna. Só tem vida eterna quando nós recebemos o sangue de Jesus, Jesus na nossa vida como o único Senhor da nossa vida. Aí nós passamos a ter a vida eterna, né? Mas a todo homem, nós vamos ver que no próximo versículo aí, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos aqui que se eles tivessem, não optassem, né, em desobedecer ao Senhor, mas eles optaram em obedecer, mostrando que Deus deu livre arbítrio ao homem, né? E ele, aqui diz, se eles optassem por ignorá-las, teria que arcar com as consequências, como aconteceu, né? Morte espiritual seguida morte física. Então, a morte física também não era para existir, ela veio por causa do pecado. O segundo ponto dessa queda, né, que é um evento histórico e literal, diz assim, a realidade da tentação. Houve uma tentação ali, sim. Diz assim, ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada da mentira. Lembra que nós falamos que Satanás é o pai da mentira? Ele vem sempre com mentira, né? Ou com uma verdade disfarçada, né? Ele vem sempre com mentira para tentar nos fazer cair, né? E diz assim, então, com a sua arquitetada mentira, Satanás, ele veio, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Ele falou assim, olha, ele não quer que você seja um Deus, né? Isso é mentira. Então, ele vem com uma mentira e coloca uma dúvida no coração do ser humano ali, como foi com Adão e Eva. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilidade pela entrada do pecado no mundo. Ele foi responsável, né? Mas nós hoje, como eu já falei antes, nós seguimos essa herança. Por isso que nós precisamos todos os dias pedir ajuda pelo Espírito Santo. Todos os dias pedir que o Senhor nos ajude, né? Então, nós vemos aí essa realidade da tentação. Hoje nós somos tentados. Satanás continue
continua, né, nos tentando todos os dias. Cabe a nós a escolha certa. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, eu já falei sobre isso, mas um relato histórico confiável. Aí cabe a você crer ou não, né? Mas a Bíblia, nós tratamos com temor e tremor. A inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. É assim que nós cremos na palavra de Deus, né? Então, nós cremos aí e nós sabemos que o Senhor Deus deixou registrado para a gente, né? Toda essa trajetória do homem. E Ele nos fala hoje também que nós podemos escolher. Hoje nós podemos escolher a bênção. Então, vamos fazer isso. Amém? Deus é tão maravilhoso, né? Que outro dia nós estávamos falando no nosso estudo que Deus, o arquiteto de todas as coisas, o plano dele foi perfeito e ele nos fez, né? Ele conta conosco, nós somos colaboradores do projeto de Deus nessa terra. E mesmo que a gente falhe, o projeto de Deus foi tão bem arquitetado que tudo dá certo, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, nada dá errado, Ele sabe o que tem que ser feito, né? Mesmo nós pecando, mesmo nós falamos sobre isso, né? A soberania de Deus, Ele sabe, mas Ele nos deu livre-arbítrio, Ele sabe que nós podemos escolher o errado, né? Mas nós cremos que nós escolhemos a melhor parte, nós queremos obedecer ao Senhor, e por isso nós estamos aqui, meditando nessa palavra gloriosa. Então vamos lá no tópico 3, né, que é as consequências da queda de Adão. Vamos ver o que aconteceu com essa queda. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. Olha o que aconteceu. Primeiro, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus e a transmissão do pecado às gerações subsequentes. A enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Isso tudo por causa do pecado. Então, vamos lá. A consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente, prometeu-lhe olha que interessante isso. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Porque ela falou assim, se vocês fizerem, vocês vão ser como Deus. Mas olha que interessante. Ela prometeu a onisciência divina, mas que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Olha como que Satanás mente, né? Ele falou assim, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus, né? Ele prometeu uma onisciência divina, mas pelo contrário, quando eles pecaram, eles receberam uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Eu costumo dizer que todo mundo sabe quando faz alguma coisa de errado, né? Por causa da nossa consciência. Nós sabemos quando nós fazemos algo de errado. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis que o homem precisa nascer da água e do Espírito para que ele possa voltar a ser parecido com Deus. Então, o pecado trouxe também, né, essa deformidade, né? Acabou com esse brilho. Nós fomos feitos para ser a imagem do Deus Criador. Então, com o pecado, nós perdemos esse brilho. Mas quando nós nascemos da água e do Espírito, como Jesus disse, né? Nós recebemos esse brilho de novo, né? Nós podemos ser melhores. Por isso que nós precisamos ser transformados todo dia. Essa palavra, ela tem que gerar em nós transformação. Nós precisamos ser melhores cada dia mais. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos transforme para voltarmos a essa imagem de Deus. A gente brinca não, mas é a verdade que às vezes a gente fala assim, nossa, o fulano fez uma coisa tão ruim, que a gente fala assim, ele parece que era o próprio demônio, não é assim que a gente fala? A pessoa quando faz a coisa tão ruim, você fala assim, nossa, aquilo parece era o próprio demônio. Mas a gente fala o contrário também. Gente, tem gente que parece um anjo, de tão bom, faz coisas boas, que você fala assim, fulano parece um anjo. Né? Então, assim, nós precisamos ser cada dia mais parecido com o nosso Deus, com o nosso Pai, não com o pai da mentira que é o diabo, né? Perder esse brilho, mas nós podemos voltar à imagem do nosso Deus, parecido com Ele.
Vamos lá no segundo tópico aqui. A perda da comunhão com Deus, né? Isso que o pecado também trouxe. Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Ali nós sabemos que lá, como nós já lemos, lá no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, ele tinha comunhão com o homem todos os dias. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus ia conversar com Adão e Eva. E por causa do pecado eles perderam essa comunhão. Né? De agora em diante não poderia mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Mas, apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso amor. Isso é fantástico, né? Mesmo que o homem escolheu, não quero Deus, eu quero desobedecê-lo. E isso acontece hoje. Nós somos ainda alvos do amor de Deus. Isso é fantástico, né? Então, mesmo apesar de haverem ofendido a Deus, quantos de nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes? Mesmo haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Por isso que lá João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Nós perdemos essa comunhão com Deus, porque o pecado fez essa separação, mas o alvo de Deus, né, o alvo de Deus é nos alcançar com o seu eterno e infinito amor. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Como que nós então aproximamos de Deus? Pela fé, né? Lá em Efésios 11:6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, como nós aproximamos de Deus? É pela fé. E nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificado pela fé nós somos justificados, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é pela fé nós nos aproximamos de Deus, nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo, né? Continuando aqui, Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é que faz essa ligação de novo conosco a Deus. O terceiro ponto diz assim, a transmissão do pecado à espécie humana. Como que foi transmitido, né? Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos 3:23. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. A gente vê a humanidade por aí, né? Com tanta mágoa, com tanta vontade de fazer coisa errada. Mesmo nessa pandemia, você olha a televisão, é gente roubando o outro, é gente gananciosos, é gente orgulhosos, né? Então, assim, olha o que tem no coração do homem, por causa do pecado, né? Então, aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada no seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer todo o pecado original, como o experimental. 1 João 1,7 diz assim, mas se andarmos na luz como Ele é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, nós vemos aqui que uma criancinha, né, ela já nasce com essa tendência pecaminosa. É muito mais fácil a criança
Tender pelo lado errado do que pelo certo. O certo tem que ficar chamando atenção. Toda hora você tem que ficar chamando atenção. O lado ruim é automático. Então, você vê, como nós estamos falando sobre a queda do homem, a gente vê isso no ser humano, né? Desde pequenininho. Mas o sangue de Jesus Cristo veio para mudar a nossa história, graças a Deus. Mas as crianças são recolhidas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada no seu interior, presta a ser despertada. Somente Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se inocentes, assassinados por Herodes. Então, a gente vê, né, que a criança, quando ela ainda está na idade tenra, né, se ela morrer, ela é inocente. Ela vai, né, para o céu. Ela ainda é porque ela ainda não teve essa experiência do pecado. Mas, quando a criança vai crescendo, a Bíblia diz que nós precisamos ensiná-la o caminho certo, para que ela possa ter boas escolhas. A escolha de andar ao lado do Senhor Jesus. O próximo ponto aí nós vamos falar sobre o que o pecado trouxe, a consequência da queda trouxe, foi a enfermidade da terra. A terra está enferma. Vamos ver isso aí. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria que trabalhar com um redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fome, tremores de terra e inundações. Quantas coisas ruins, né, a gente vê no nosso planeta. Por quê? Por causa do pecado. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas, né? A terra espera, né, a volta do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, a terra vai ser transformada também. Mas quanto ao reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as enfermidades. Aí nós vamos voltar àquele estágio do começo, né? Que foi o que Deus queria para o ser humano. É que vivesse como um paraíso, como ele tinha feito ali o jardim do Éden, né? Isso ele fez para mim e para você. Mas quando nós pecamos, né? Quando nós escolhemos aquilo que não agrada a Deus, né? Nós perdemos essa condição de voltar a viver com o Senhor eternamente. E nós vamos viver, né, numa terra, né, que vai ser curada, como diz aqui, o planeta será cuidado de todas as enfermidades. Agora nós vamos no próximo ponto, e o último ponto, que diz a morte física, né? Por causa do pecado também veio a morte física. Então, o homem não foi criado para experimentar a morte física, ele não foi criado para a morte foi consequência por causa do pecado. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo, a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é mais triste consequência do pecado, né? É tão triste isso falar sobre a morte, né? Mas foi por causa do pecado. Deus não planejou isso. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é essa separação eterna de Deus, que é a segunda morte, né? Além dessa morte física que traz tristeza, porque ninguém quer passar por ela, ninguém quer morrer, né? Mas o pior dela é a morte espiritual, é a morte eterna. Então, nós hoje, a gente vê aí tantas pessoas morrendo, né? Cristãos morrendo, mas essa morte é consequência do pecado. Mas se nós morremos em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E nós vemos aqui, quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Essa morte pode até acontecer, né? Mas nós passamos para a vida. Aí nós passamos realmente a viver eternamente. Essa morte
é simplesmente uma separação deste mundo, né? Quando nós temos Jesus, porque nós vamos viver com Ele eternamente. Jesus diz assim, lá em João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra de Jesus para nós. Ainda que esteja morto, viverá. Ele é a vida. Ele é a vida e é isso que Ele está falando para nós hoje. Não tenha medo, né? Busque o Senhor, escolha viver ao lado do Senhor. Mesmo que o pecado veio para o mundo, mesmo que nós fomos contaminados com esse pecado, quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos transformados, né? Para viver aquilo que Deus tem preparado para nós, para viver a vida eterna que Ele planejou para nós. Amém? E para terminar, diz assim, 2 fatos marcaram a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras, que é a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. Desculpa. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto Ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente, a fim de sanear, né? Tornação, o pecado do homem. Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todo o pecado. Olha que Deus glorioso, né? Mesmo sabendo que o homem ia pecar antes da fundação do mundo, Ele já trouxe a solução para nós. E eis que Ele coloca agora na nossa frente, escolha, pois, a bênção, né? Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos restaurar, que Deus possa te abençoar nesses dias difíceis, mas creia na soberania de Deus e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E você tem a escolha, o poder da escolha. Então escolha estar ao lado do Senhor todos os dias, mesmo em meio à crise. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigada, Deus, por saber que o Senhor nos ama, mesmo sendo pecadores. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. E nós queremos, Deus, abençoar cada um que ouviu essa mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos corações, que possamos todos os escolher a melhor parte, escolher estar ao teu lado, escolher obedecer a tua palavra, escolher, ó Deus, andar com o Senhor. Deus, e que possamos descansar no Senhor, porque o Senhor é soberano. Nada está fora do teu controle. Por isso nós te agradecemos desde já. Abençoa, Senhor, os teus filhos, no nome de Jesus, onde eles estiverem. E que o teu nome seja glorificado na nossa vida cada dia mais. E um dia, Deus, nós vamos estar vivendo eternamente ao lado do Senhor. Vivendo aquilo que o Senhor tem para nós em plenitude. Mas sabemos que mesmo nesses dias, em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio à crise, o Senhor está conosco, nos trazendo descanso, nos trazendo, Senhor, a sua bênção. Muito obrigada por tudo. Continue conosco e abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.